Eu fiz uma postagem no meu Instagram, alguns dias atrás, sobre algo que me emocionou bastante, que foi uma frase que eu utilizei dando aula lá no Hospital Universitário aqui em Londrina, dizendo que os medicamentos são professores do corpo. Você quer saber mais sobre isso? Então fica comigo. Os medicamentos, tão, de certo modo, temidos dentro do universo psiquiátrico, eles são, na realidade, um caminho percorrido pela ciência ao longo de muitos anos, para se dizer nem tantos, porque a psiquiatria, eu já falei em outras comunicações aqui, em relação à saúde mental, ela é uma especialidade médica relativamente nova. Na realidade, uma das últimas que recebeu a atenção de todo o universo científico, tecnológico, apesar de, por razões óbvias, sempre ter gerado extremo interesse da humanidade em épocas imemoriais. Quando a gente trabalha dentro da questão histórica da psiquiatria, até dentro da questão ética, e aí uma comunicação para aqueles que estão me acompanhando, você aqui que é estudante, residente ou até colega, sobre a questão da dimensão ética que nós temos, de não se fazer diagnósticos de pessoas que não estão dentro do ambiente de avaliação. O que você acha de fulano? Como assim? Isso a gente utiliza muito como uma reflexão dentro da história. Ah, tal personagem era isso, aquilo. A gente pode até fazer uma leitura. Eu tenho colegas que se dedicam com profundidade na história da medicina, arte, cultura. Eu também gosto disso muito bastante. Mas a gente tem que estar conversando e a pessoa, obviamente, tem que estar ciente disso. Eu já tive até algumas enrascadas ao longo da minha vida, mas no dia que a gente puder falar talvez um pouquinho sobre psiquiatria forense, eu vou falar para vocês. Mas, historicamente, a psiquiatria ela é uma área que recebeu atenção mais tardiamente por conta das questões de avanços tecnológicos. Já tendo dito que muitas outras áreas já se debruçaram sobre isso, religiões, cultura, enfim, sociologia, etc. Mas foi a partir da década de 40, quando se começou a se pesquisar a neurofisiologia, só para vocês terem uma ideia, do nosso corpo como um todo, principalmente do mecanismo muscular, que se descobriu, por exemplo, que o caminho a ser percorrido daquilo que está dentro das células nervosas para completar o seu efeito, como por exemplo a contração muscular, existe ali uma região de contato infinitesimal onde participa a liberação de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que ao ser estimulada a liberação desse neurotransmissor, ele faz um efeito, ou também ao ser inibida a liberação ou bloqueado o seu efeito, ele faz outro efeito. E a primeira substância descoberta dentro dessa trajetória foi a famosa serotonina. Você deve conhecer muito bem, meu amigo e minha amiga, já deve ter ouvido falar. Lá na década de 40, essas pesquisas começaram a evoluir e nós, sabidamente também, bebemos muito da fonte do que a neurologia nos ajuda, a farmacologia nos ajuda, ao ponto de, nas décadas posteriores, tem se começado um caminho de se tentar compreender o complexo universo da saúde mental, naquilo que as doenças que foram sendo devidamente descritas, devidamente percebidas, devidamente compreendidas sobre uma determinada ótica. Acredito que a gente vai ter outras óticas, já estamos tendo algumas óticas, mas que muitas coisas confluem para a questão óbvia da dimensão física, biológica, para não se dizer médica, assim como a gente estuda a fisiologia, por exemplo, do sistema gastrointestinal. E nós, dentro da saúde mental, com todas as nossas dificuldades, estamos tentando descrever, à luz de várias fontes de conhecimento, como os problemas de saúde acontecem. E pasmem vocês, ao mesmo tempo que a gente tem que compreender o problema, a gente tem que compreender o funcionamento do que não é problema. Porque eu brinco com pacientes e com os alunos muitas vezes que a gente não recebeu o manual de instrução do cérebro. Então, apesar de algumas dificuldades, no caminho do entendimento das doenças, muitas vezes a gente entende o funcionamento do órgão. E já de algumas décadas para cá tem sido muito importante o papel do funcionamento básico da comunicação entre as células nervosas, basicamente dentro do sistema nervoso, e que se utilizam não só de mecanismos físicos, como por exemplo a transmissão elétrica,
Você sabia que o seu cérebro produz energia elétrica? Você sabia que o seu cérebro produz radiação? Se a gente coloca um medidor de radiação na nossa cabeça, ali tem 0,2, 0,3 rádio. O cérebro ele não deixa de ser uma grande bateria eletroquímica e que depende da função de comunicação entre as células que se utilizam de um caminho, como eu já falei da transmissão neuromuscular, da liberação de uma substância química que faz o mesmo papel como se fosse o famoso telefone sem fio. Você já brincou de telefone sem fio? E aí se percebeu ao longo da história, as indústrias, né, que se dedicam a isso, e aqui a minha homenagem a todo o desenvolvimento tecnológico, se não fossem as indústrias nós não estaríamos onde nós estamos, apesar de algumas questões, que se descobriu que ao passo que a gente pode, entendendo o mecanismo de funcionamento de determinada função, de determinada região, de determinado órgão, a gente pode ajudá-lo a restabelecer as suas funções. E aqui, meus amigos e minhas amigas, está o centro dessa conversa nossa. Os medicamentos em saúde mental, eles não fazem nada que o corpo não faça. Eles simplesmente mostram para o corpo a forma como ele pode funcionar. Então eu queria com vocês aqui desconstruir um mito que ele vem sendo construído ao longo da história, porque é claro, e aí isso aqui tem um caminho para um outro vídeo ou para uma outra série de vídeos. Ah, mas é droga. Sim, é droga porque o nome vem de drugstore, lá dos nossos amigos da língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. Mas as drogas que são, no caso, aqui, evocando aqui um pequeno parênteses, as drogas de abuso e dependência, também fazem tudo que o corpo faz. Então você que conhece ou tem alguém, ou às vezes passa por esse problema de uso, abuso de drogas, você simplesmente está incitando o seu cérebro e o seu corpo a funcionar de uma maneira que ele pode funcionar, mas não deve funcionar. E nesse ponto o nosso cérebro ele não é inteligente, eu sempre falo isso. Se o nosso cérebro fosse inteligente, a gente não usava droga. Mas vamos deixar esse assunto para um outro vídeo. Voltando à questão, os medicamentos na área de saúde mental, eles são direcionados a restabelecer funções que não estão funcionando por uma diversidade de razões. E aí tem todo um rito de funcionamento, toda uma forma dos medicamentos funcionarem. Acelerando, bloqueando, estimulando, agindo de forma mais periférica, mas que vão, de uma maneira que eu considero absolutamente divina, para se dizer, manipular, no bom sentido dessa expressão, a função do órgão, que muitas vezes eu estou aqui numa região que tem um trânsito, em avenidas e ruas, que de repente se congestiona. E aí congestionou, parou o trânsito. O medicamento muitas vezes vai fazer o papel de alargar avenidas, colocar o guardinha para permitir o trânsito, melhorar a sinalização, o fluxo, como voltar a funcionar. E esse efeito, ele é professoral, porque uma vez que o medicamento se faz presente dentro do corpo, e aí existe um tempo para ele fazer efeito, ele passa a fazer um efeito como se fosse um professor, lembrando o corpo, o organismo, todos os dias, todo momento que ele está sendo utilizado, de como ele pode funcionar. Nesse caso, as medicações têm uma função de lembrar o corpo daquilo que ele pode fazer. É uma ferramenta externa, tecnológica, natural, porque esse é um outro mito também que a gente tem que trabalhar. Ah, doutor, mas isso não é natural. Vem tudo da natureza. O plástico vem da natureza. O plástico é um polímero do petróleo. É claro que é uma substância que ela foi concebida mediante a inteligência que nós temos, que pode captar determinadas possibilidades dentro daquilo que se torna material, porque tudo vem do mental antes, para a gente poder manipular, no bom sentido dessa expressão, o nosso estado de saúde. Então você que passa, ou alguém que você conhece, familiar ou não, pela necessidade muitas vezes de um uso responsável de medicação, dentro da saúde mental principalmente, não tema. Porque o medicamento não é nada estranho para você. Aliás, só vai fazer efeito se o seu corpo corresponder a isso. Porque se não for, é como uma questão de chave para fechadura. Se você coloca uma chave e não é apropriada para fechadura, ela não vai funcionar. Também existem vários caminhos para isso, porque muitas vezes o temível e o difícil é como o corpo vai receber o medicamento. E aí entra a questão de como ele vai ser deglutido, absorvido, vai ser metabolizado pelo fígado, que é como um preparador, né? Recebe uma substância bruta, transforma ela,
coloca na corrente sanguínea, vai lá para o cérebro, passa uma barreira de proteção, enfim. Tem vários estágios para que a medicação possa fazer efeito. Mas a gente não deve temer os medicamentos. E eu aqui não estou advogando nem fazendo propaganda de remédio. Estou aqui com vocês, para vocês levar informação e desmistificar isso. É extremamente importante nós pensarmos que, claro, nós vamos, se tudo correr bem, ter novas tecnologias que estão chegando cada vez mais para nós. Mas a qualidade de vida hoje que as pessoas têm no acesso ao melhor tratamento é fantástico. E como professor, um remédio pode levar a uma coisa: a graduação do aluno. Muitas vezes é possível que o corpo aprenda e vá por si só caminhando a partir daquilo que o tratamento ajuda. Vamos continuar conversando sobre isso. Muito obrigado por me acompanhar aqui. Se inscrevam, passem esse vídeo para algumas pessoas que vocês acham que tem que passar e vão colocando nos comentários, dúvidas, eu vou respondendo aqui na medida das possibilidades. Muito obrigado pela atenção.